TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde, tudo bem? Hoje é terça-feira e nós estamos aqui para falar muitas coisas sobre o mundo do futebol, sobre o mundo do esporte. Tem algumas notícias que o Flamínio vai dizer já o que é que a gente vai conversar no dia de hoje. Eu já começo dando o telefone, dizendo o número do telefone aqui da redação. É o 32329382 e o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Agora vamos lá falar com o Flamínio. Flamínio, boa tarde, tudo bem, Flamínio? O que é que a gente vai conversar hoje? Boa tarde, Mara, tudo bem? Espero que seja tudo bem com você também. Tudo jóia. E vamos conversar muito sobre contratações, sobre preparação aí para o estadual que se aproxima. E temos muitas coisas legais aí para abordar e conversar com todos vocês. Verdade. Então vamos lá falar, já que o Flamínio tocou no assunto, né, contratação, vamos lá falar do América. O Departamento de Futebol do Alvirrubro acertou a contratação do lateral direito Alan Silva, de 24 anos. O atleta, que pertence ao Ceará, chega por empréstimo e já se apresentou aos exames médicos. Alan já passou por clubes como o Cruzeiro de Minas Gerais, Vila Nova, além do Icasa. Então acumula experiência. Agora, minha pergunta, Flamínio, está próximo do estadual, ainda está contratando jogadores? Pois é, Mara. É aquele que a gente vinha conversando sobre planejamento, né? O ideal não é que aconteça essas contratações muito próximas à estreia, mas como no futebol as coisas são muito difíceis, depende de muitos fatores, então acaba que acontece que, no caso do América, por exemplo, fazer uma contratação dessa tão tardia. Mas quando o atleta é bom e vem preparado, a chance de dar certo é grande. O que vai acontecer é que ele precisa estar bem fisicamente, pelo menos 70%, 80%, para que em uma semana ele consiga acompanhar os outros atletas, 1 ou 2 semanas. Adquire um condicionamento físico rápido, né? Rápido, porque se ele estiver muito abaixo vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Mas ele estando bem em atividade, se ele fez as férias dele foram tranquilas e ele conseguiu se manter, com certeza vai ser uma grande contratação para o América. Primeiro porque o treinador, com certeza foi uma indicação do treinador, porque ele já vinha dizendo que sentia a falta de um lateral direito. Então ele precisava desse lateral, ele vinha improvisando os volantes na lateral direita, como o volante Bruno, como o volante Felipe Macena. E ele tentou fazer isso, gostou até, sentiu que poderia contar com esses atletas, mas ainda assim era pouco. E um atleta como esse, ele vem para somar bastante ao elenco. Eu busquei informações sobre ele e que ele foi um dos melhores laterais direitos do campeonato cearense, o último campeonato, a última participação que ele teve. Então, assim, acho que ele vem num bom nível para atuar aqui e espero que ele consiga atender às necessidades do treinador. Enriquecer, né, o elenco. E falando nessa reformulação, assim como o América, o ABC segue reformulando o elenco. Foi anunciada mais uma contratação para esta temporada, o novo camisa 9, que é o atacante alemão, que já defendeu o Figueirense na Série A do ano passado. O atleta vai se apresentar à comissão técnica e realizar aquela bateria de exames médicos para então dar início aos trabalhos. O alemão vestiu a camisa dos Santos, Vitória e até mesmo de times estrangeiros da Itália. Então, outro atleta que já tem experiências acumuladas no currículo. Sim, o atleta alemão, ele já jogou na Itália, ele foi dado como um atleta muito promissor, vindo das divisões de base do Santos. Fez uma excelente dupla com o Thiago Luiz na época da Copinha de alguns anos atrás, de 2010, por aí, que ele já tem 26 anos, né? Então, mas ele sempre foi um atleta de muita qualidade. Ele jogou pelo Vitória, jogou nos times da Itália, jogou no Santos, vem de uma Série A pelo Figueirense, apesar de não ter jogado tanto, mas é um atleta de porte, um atleta que sabe fazer gol, um atacante que vai chegar para jogar. E eu estou muito curioso para ver esse time do ABC, porque as contratações estão sendo muito bem feitas. São atletas de bagagem, de experiência, que podem agregar muito à equipe. O caso de Lúcio Flávio, se você fizer um meio campo com Lúcio Flávio
atacante, ou meia que dispensa comentários, que é um muito técnico, que dá muita assistência, chuta em gol, bate falta, muito bom jogador, junto com o Jones Carioca, e com o Alemão. Vai ser um ataque aí para ser o melhor ataque do campeonato. Tá prometendo. Tá prometendo. Se fizer esse trio, né, que você falou, vai sair bem. Se sair bem o ABC. Vai, com certeza, porque assim, o Alemão é um atleta que ele prende mais os zagueiros na área, ele é um atacante de área que faz gol, que sobe bem. E o Jones também faz isso, mas tem uma explosão, pode cair para a beira de campo, entendeu? Tem uma condição atlética boa e finalização boa, velocidade, e pode fazer uma boa dupla com o alemão, né? E eu acredito que vai ser, o time do ABC está se reformulando e se reforçando de uma maneira que é o candidato, é o favorito ao título do campeonato estadual. Agora, em campo, que a gente vai poder ver se eles vão se entrosar, o popular dar liga. Vamos ver se vai dar liga essa equipe do ABC. Pois é, e hoje a gente vai ter uma oportunidade para saber justamente se deu a liga, o elenco, porque é hoje que o ABC entra em campo em partida amistosa contra o Botafogo da Paraíba. O jogo é às 20 horas no Frasqueirão e o treinador alvinegro, Narciso, não poderá contar com o goleiro, Rafael, além do zagueiro Gustavo, lateral Max e também o atacante Nando, que foram vetados pelo departamento médico. Agora, momentos antes dessa partida amistosa, todo o elenco alvinegro será apresentado oficialmente à torcida. Porque aqui a gente fala de contratações pontuais, mudanças, jogador aqui, jogador ali, todo o elenco vai ser apresentado oficialmente. Eu acho, Flamínio, que vai encher de torcedor, viu, aquele Frasqueirão, para conhecer tudo nos mínimos detalhes. Vai sim, vai sim. A gente pode ver que um jogo amistoso contra a equipe da Saferne deu uma boa quantidade de torcedores, né, lá no Frasqueirão, porque o pessoal da ABC está empolgado com o time, a diretoria vem prometendo, realmente está num patamar de contratações muito boa para um campeonato estadual, visando aí uma Série C, acredito que eles venham forte. Se você fizer uma análise interessante da equipe, infelizmente o lateral direito não vai jogar, que também é um atleta que tem experiência boa, jogou no Vasco, os clubes do Rio, não vai poder jogar que está machucado. Mas tem ele. Mas se você montar uma equipe do ABC com um goleiro que veio do Curitiba, Vanar, Série A, jogou Série A, mais de 25 partidas pelo Curitiba. Você pega esse lateral direito, experiência pelos times do Rio, pelo Vasco, tudo mais. Gustavo, que também não vai poder jogar, mas é um zagueiro campeão pelo Vila Nova, do campeonato da Série C. Sim. Muito bom atleta também. Você faz uma dupla de volantes ali com Bida, que jogou no Vitória, um volante de saída muito bom, junto com o Márcio Passos, que foi aquele que a gente comentou que passou 6 meses para ficar, mas é um atleta que dá o sangue pela equipe, tem muita raça, tanto que ele estava dando uma entrevista hoje dizendo que não aguenta ficar sem jogar mais, ele é o cara que mais quer jogar no Brasil. Vem com força de vontade. Vem com força de vontade e ele é aquele que não faz corpo mole, é primeiro volante, marcador. E você completa esse meio de campo aí com um Lúcio Flávio para dar uma técnica à equipe, fazer lançamentos, cruzamentos, passes para gol, assistências. E um ataque com o Jones e o Alemão. É uma equipe muito promissora para ser campeã. E temos ainda mais os 11 atletas que vieram da Copinha. Então esse planejamento do ABC está sendo um planejamento muito interessante. Um planejamento bem feito. Atletas rodados, experientes, que vão dar um suporte à equipe. E os atletas da divisão de base que se destacaram, fizeram uma excelente campanha na Copinha, infelizmente caíram até num momento que poderiam avançar mais, mas já foi inédito, já valeu demais a experiência, porque o grande intuito dos jogos da divisão de base, como a Copinha, é bom vencer, mas o mais importante é revelar atletas, é montar um plano de jogo, é levar a sua equipe a ter um padrão de jogo, de equipe, que não é tanto a vitória é importante, repito, mas desenvolver os atletas é o que mais a gente espera para as categorias inferiores. Quando se fala em profissional, na parte de campeão de estadual, de título, Série A, Série B e tudo mais, isso aí sim é o objetivo do futebol, é ganhar, vencer títulos e jogar bem. Já nas divisões inferiores, o interessante é desenvolver atletas. Então, muitas vezes, você pode ver grandes craques do futebol mundial que jogaram a Copinha e não chegaram a ser campeões. Mas nem por isso não servem. Eles, pelo contrário,
foi uma grande experiência na vida deles de um campeonato importante, o mais importante das divisões de base, e que contribui muito para a sua carreira. Era isso que eu ia comentar agora, porque a Copinha dá uma visibilidade a esses jogadores, porque todo mundo fala muito do futebol profissional e esquece das categorias de base. Eu acho que a Copinha tem um pouco desse objetivo, revelar atletas jovens, revelar grandes promessas e, por que não, o time de futebol profissional angariar, né? Porque é aquele atleta já acostumado com o clube. Eu acho que os clubes, o futebol profissional, deveriam aproveitar mais esses atletas de base. Nada melhor do que aproveitar a prata da casa. Sim, com certeza. O grande X da questão hoje no futebol mundial, até principalmente nos nossos clubes, com a falta de recursos, é revelar jogadores. Então você tem que revelar jogadores bem, desenvolver os atletas, não criar uma mercadoria, criar cidadãos e atletas de verdade, porque muitas vezes o cara é jogador de futebol, mas não é atleta. Então você tem essa mentalidade vem da base, vem da infância. Então, um atleta, quando chega no clube com 14, 13, 12 anos, ele tem que se desenvolver ali como pessoa, com estudo, com orientação profissional, com psicologia, e muitas vezes a gente sabe que não acontece por conta da falta de recursos. É verdade. Mas a Copinha é um grande campeonato que influencia as pessoas a olhar para a base de uma maneira diferente. Porque é muito bem documentada, muito bem televisionada, comentada, estrutura muito boa. E grandes craques mesmo já saíram dali, mesmo não sendo campeões. Como Neymar, como Lucas, jogadores que chegaram a jogar a Copinha. Então ela é muito importante para esse crescimento do futebol. Como você falou, os clubes dependem das categorias de base, precisam investir. Quando o ABC faz um planejamento desse, é muito interessante, porque você está botando aí quase 30% da equipe de jovens. Então, essa mescla vai ser importante para o ABC para o futuro. Esses atletas que jogaram na Copinha, que se destacaram, com certeza foram vistos por grandes olheiros, empresários, clubes. E eles vão fazer uma base boa para a equipe. É muito melhor você contar com seus atletas da divisão de base do que você contratar aí jogadores caríssimos que muitas vezes não querem jogar, que não têm interesse. Carecem a folha do clube, criam dificuldade de fechar a folha a folha financeira, com certeza, são mais caros, são atletas desinteressados, muitas vezes vêm atletas de fora que só estão interessados em passear, em ser turista, não tem comprometimento com o torcedor, e muitas vezes o atleta da divisão de base, ele está ali comendo a bola, querendo uma oportunidade, ganhando pouco, mas fazendo de tudo para crescer na vida, e essa integração é extremamente importante para a evolução dos clubes. Acredito também, Flamínio. Agora, um assunto que tem me preocupado, porque faltando menos de uma semana para a estreia do Alecrim no campeonato estadual, o time encerrou a parceria com empresários que ainda estavam engatinhando. Dos 20 atletas que foram trazidos pela empresa até então, a Icon Soccer, 19 já foram dispensados. O único que permaneceu foi o atacante Thiago Santos, que a gente vai comentar já, o treinador Fernando Tonê, que também é fruto dessa parceria já desfeita, conversou com o presidente do clube, o Oswaldo Trigueiro, e acertou a sua permanência no Alviverde. Eu estava lendo algumas entrevistas do presidente do clube, do Alecrim, e disse que dos 20, esse é o único jogador que vai ficar devido à maturidade de entender a situação do Alecrim. Você que lê os comentários, fala com um aqui, outro ali, você acredita que é isso mesmo? Dos 20 é o que tem maturidade, além do técnico, que vai permanecer? Eu acredito. Para um atleta chegar a uma situação dessa, de ser de um investidor, o investidor sair e ele continuar, com certeza ele entendeu a situação. É uma situação muito difícil mesmo, porque a gente vinha conversando em outros programas, que o investimento, o investidor ele bota aqui o dinheiro, o seu capital, os seus atletas, pensando em um retorno. Só que muitas vezes essa parceria ela é muito complexa, porque um clube de futebol ele envolve muitas variáveis. Então, se no caso eu ouvi falar que queriam mudar o símbolo do Alecrim, lembro um pouco do Corinthians de Caicó, que também desistiu do campeonato de participar por conta da falta de apoio de uma empresa que iria patrocinar, que iria trazer os atletas, mas queria mudar tudo no clube, queria
ter total autonomia no departamento de futebol e o clube se vê com mãos atadas. É melhor não participar do que você colocar estranhos no seu clube, gerenciando da maneira que eles querem. Tirando a tradicionalidade. Tirando tudo. Então, essas parcerias para fazerem sucesso, precisam ser realmente uma parceria. Que uma parceria é boa para os dois lados. E nesse caso, como do Alecrim, pelo visto, já estavam, antes de começar o campeonato, já estavam cometendo vários equívocos, várias faltas com relação ao que estava assinado. Então, realmente foi melhor ter feito isso. A gente fica triste, né? É uma pena porque o Alecrim é uma equipe tradicionalíssima na nossa cidade. É uma equipe que, como dizem, o segundo time de todo torcedor do Rio Grande do Norte. Então, a gente torce que eles melhorem, que eles encontrem uma maneira, porque a situação é muito complicada, falta de patrocínio, falta até mesmo do apoio dos torcedores, que muitas vezes é uma parcela pequena da população. Então as dificuldades são muitas. Só que pela história do Alecrim, que é uma equipe que agrega muito ao campeonato, seria muito interessante que eles continuassem, que eles arrumassem uma forma de participar do campeonato. E, a meu ver, existem aí muitos bons atletas, como eu escutei falar da questão da Saferne, que seria uma possibilidade da Saferne, do Alecrim, fazer uma parceria com a Saferne e os atletas sem contrato passassem a jogar pelo Alecrim, que é muito interessante, porque são atletas muito bons, entendeu? São atletas que estão... Experiência, né? São atletas que, por um motivo ou outro da carreira, uma lesão, um desentendimento no clube, ou uma falta de oportunidade, estão parados sem clube, mas são atletas que têm condições de jogar. E o Alecrim pode sim fazer essa parceria, buscar outros atletas aí do futebol amador. Futebol amador, volta e meia aí, tem muitos jogadores que estouraram a base no ABC, no América, fizeram bons clubes, mas estão desempregados. Então a gente torce que o Alecrim encontre uma saída e dispute bem o campeonato estadual. Com certeza. A gente sempre torce, né, pelos times daqui. Eu fiquei um pouco apreensiva quando eu vi essa notícia, mas é como o Flamínio disse, arranjar um meio termo para nem favorecer e todo mundo ficar satisfeito com os resultados. Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já para falar sobre halterofilismo e também outros assuntos do esporte. Não saia daí que a gente volta já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados.
volta com o programa Câmara Esportiva e olha que bacana, começa nesta quinta-feira, dia 21, no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de Halterofilismo. O evento vai contar com muitos atletas, a presença de cerca de 60 atletas de 19 países, dentre eles os potiguares Joseano, Felipe e Maria Risonati, que a gente já falou tantas vezes aqui. Maria Risonati foi medalhista dos Jogos Pan-Americanos de Toronto do ano passado, 2015. E olha só a importância dessa Copa do Mundo. Essa é uma das últimas chances que os atletas têm para confirmar a participação no Rio 2016. Ou vai, né? Essa é uma das últimas chances, então ou consegue o índice, né, previsto para participar, ou, infelizmente... Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. Copa do Mundo é sempre muito difícil, né? Com todos os atletas do mundo disputando aí por pouco, porque todos têm. Quem está numa Copa do Mundo tem condições, tem qualificação para estar lá. Então, o que vai fazer a diferença vai ser o detalhe, né? Ser o treino que um fez específico mais que o outro, o momento, porque atleta, tudo no esporte é o momento, né? Muitas vezes você não é o seu dia. A preparação psicológica. Né? Como é que você vem preparando a sua parte física em termos de antes do campeonato, se algum dia você passou por algum problema, como é que foi a viagem, como é que foi a estadia, tudo no esporte conta. Então a gente torce que os nossos atletas consigam, né, chegar e crescer aí na competição e consigam atingir os objetivos. Flamengo, você falou agora... e eu lembrei de uma atleta, ela é do atletismo, me fugiu o nome dela. Ela foi participar de uma dessas competições mundiais, se eu não me engano, na Olimpíadas, e ela faz salto com vara. E na hora dela competir, porque à medida que vai aumentando a altura do salto, vai mudando a vara. E quando ela foi em um determinado salto, foi pegar a vara oficial dela, não estava lá. E ela disse que isso mexeu com ela assim profundamente. Ela ficou estressada, a competição mundial estava acontecendo, se eu não me engano, na China, e ela entrou no meio da pista, disse que ninguém mais ia competir até que chegasse a vara dela. E detalhe, era uma chinesa que ia entrar, ia competir, né? Então, sim, no país, impediu que uma chinesa realizasse a prova dela até que fosse resolvido o problema, depois foi cedida uma vara, mas não foi a vara que ela treinava, a vara de salto. Então, eu acredito que isso mexa muito com a cabeça de um atleta. Mexe. Qualquer situação para um atleta de alto nível, mexe. Se você for pegar em qualquer modalidade, seja até no amador, quando você está treinando, você sente, quando é amador, imagine a um nível profissional. Pois é, de pressão, nível mundial, pressão. Atletas, patrocínio, televisão, pessoas te olhando, familiares, expectativa de todo mundo. Então, assim, tudo que mexe com o esporte tem que ser muito bem trabalhado, por isso que a importância dos treinamentos, da parte tanto física como mental, como psicológica, porque só assim para você superar e ser um atleta de ponta e conseguir os objetivos. Verdade. Antes de mandar um beijo pro meu noivo que está assistindo, hoje está me prestigiando, está de recesso. Até alguns dias, até quinta-feira da de recesso, vai estar prestigiando. Um grande beijo. Já a gente se encontra para almoçar. Legal. Bom, e agora a gente vai falar uma notícia bem breve, antes de finalizar o Câmara Esportiva, que o UFC anunciou a realização do The Ultimate Fighter número 23, a edição de número 23. Essa edição do reality vai contar com a moçoroense danada, a Cláudia Gadelha, lutadora de MMA. Ela vai ser a treinadora de uma das equipes. Ela e a adversária Joana, a gente pôde conhecer, né, o TUF, The Ultimate Fighter, em outra emissora. Ficam 2 treinadores, cada um com sua equipe, e eles ficam duelando entre si. Pois a Cláudia Gadelha, moçoroense, vai estar nesse reality na versão americana. Atleta arretada, né? Demais. Para estar ali é difícil demais. Essa é uma competição, né? Um programa competição, né? Muito interessante, o público gosta demais. Já vem aí de muito sucesso, já há alguns anos que vem passando no Brasil. Contamos com o atleta Gasparzinho, que também teve uma participação ali, conseguiu até se destacar, ganhou um nome a nível nacional e foi disputando alguns campeonatos. E a gente torce que ela consiga fazer uma grande edição, né? Possa ser uma grande treinadora, que revele, né, atletas, né? Porque ela está ali também para
para justamente passar os conhecimentos também. e identificar grandes atletas, né? Que mais eles separam os atletas para um lado, cada um separa daquela forma que ele prefere, que ele vê como uma questão da arte marcial. Então, vai ser muito bacana essa participação dela e que ela possa formar um grande time. Vai sim, a gente está torcendo pela moçorense, Cláudia Gadelha. A gente chega ao final dessa edição do Câmara Esportiva. Flamínio, boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Um grande abraço a todos. Gente, obrigada pela companhia e uma boa tarde. TV Câmara, a TV do povo de Natal.